Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ponte do Eu. Eu sou a Marina Siqueira. E eu sou o Giovanni Almeida. E esse vai ser o nosso primeiro FAQ, é o nosso primeiro vídeo respondendo as perguntas dos nossos seguidores e dos nossos inscritos. Para quem não sabe, na semana passada, na nossa página no Instagram, foi feita uma enquete, uma enquete com algumas questões. E a mais votada delas foi a pergunta sobre psicossomática. A pergunta era a seguinte: é possível ter uma doença no corpo com causa psicológica? Então, a gente vai trabalhar sobre esse assunto nesse vídeo. Antes de mais nada, pessoal, a gente vai fazer esse vídeo sem corte. Nenhum dos nossos vídeos. A ideia é não fazer corte em nenhum vídeo, não ter nada de edição. É claro, só a introduçãozinha e, enfim, uma musiquinha, alguma coisa ou outra. Mas a gente não quer interromper o raciocínio através de cortes, tá bom? Se aconteceu algum erro, pois bem, erros acontecem, não tem problema. E hora ou outra acontece um imprevisto e o que está acontecendo agora é o sujeito fazendo a manutenção no elevador aqui do prédio. Está desde ontem e a gente tem que gravar querendo ou não, porque o vídeo vai ao ar hoje, tá bom? Quarta-feira. E assim, vou tentar tirar o vídeo na edição. Vou tentar tirar o ruído de fundo na edição, mas eu não sou nenhum editor profissional. Vamos ver o que vai dar, galera. Se não der para tirar o ruído de fundo, vou tentar deixar uma musiquinha baixinha. Mas vamos ao que interessa. Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas etapas. A gente não vai cortar o vídeo para fazer em duas partes, cada uma semana, não. Vão ser duas etapas aqui no mesmo vídeo. A primeira etapa, a gente vai fazer um esclarecimento teórico. A gente vai falar o básico do básico sobre o que é psicossomática, tá bom? Então, se você quiser ter um aporte teórico básico, você já vai saber por onde começar os seus estudos. E outra, na descrição aqui do vídeo, a gente vai colocar uma série de referências sobre o assunto. Então, se você realmente estiver interessado, vai ter um monte de coisa para você gastar algumas semanas estudando sobre isso, tá bom? Mas para os meros mortais, os seres humanos comuns, a gente vai fazer também a segunda parte do vídeo, não só para eles. Todo mundo vai acrescentar algo para todo mundo. A gente vai trazer para a prática. O que é isso na prática? Como que é saber disso? Como é viver com esse tipo de conhecimento na prática? Tá bom? Então, Marina, explica pra gente o que é psicossomática. Tá, gente. Olha, é o seguinte. Psicossomática foi um termo que começou a ser introduzido na medicina em 1818. Ele era para se designar com psicossomática as doenças que apareciam no corpo, mas tinham causa psicológica, tá? Com os estudos na área, com o desenvolvimento e tudo mais, com as pesquisas e tal, começou a se falar também, além dessa relação entre corpo e mente, da relação entre corpo, mente e social, que seriam três fatores aí que estariam sempre se relacionando. No entanto, mesmo as pesquisas atuais em psicossomática, elas estão muito voltadas para essa relação entre mente e corpo no desenvolvimento das doenças, tá? E assim, a questão das doenças psicossomáticas é a seguinte: tem um autor que foi citado no livro Psicossomática Hoje, ele chama Perestrello. Ele, em 1964, disse o seguinte: não existem doenças psicossomáticas. Não foi isso, não. Como é que é? Eu acho que ele falou o seguinte: não existem doenças psicossomáticas. Todas as doenças são psicossomáticas. Acho que ele falou um negócio assim, né? É isso mesmo. É porque tem um erro lógico na frase e às vezes eu fico meio confusa. Mas é isso mesmo. Não há doenças psicossomáticas. Todas as doenças são psicossomáticas. O que ele quis dizer com isso? Bom, de uma maneira geral, em todas as doenças há uma relação entre corpo e mente e também entre corpo, mente e social, tá? Então, vou dar um exemplo assim bem simples. Uma pessoa que tem câncer, ela tem uma doença física, né, de etiologia orgânica, mas vai haver reverberações no psicológico. Não é possível que uma pessoa que tem uma doença séria como essa não vai ter nenhum problema psicológico a partir daí, né? Ela pode ter uma tristeza, essa tristeza pode evoluir para uma depressão ou não, ela pode
ter uma tristeza e a partir daí essa tristeza evoluir para uma resiliência, para ela tentar outras alternativas de tratamento e tudo mais, né? Mas vai haver uma repercussão psicológica aí. Então, gente, é o corpo influenciando a mente e a mente influenciando o corpo o tempo todo. E levando em conta também aí os aspectos sociais. Então, as pesquisas na área de psicossomática, elas trazem uma questão interessante também, que existe aí um fato real que muitas vezes vai influenciar na interpretação da pessoa e posteriormente na doença física, tá? E assim, existem dois termos utilizados em medicina, que são a psicossomática, né, doença psicossomática, e o outro é somatização. Isso é importante, pessoal. Preste atenção na diferença para não haver confusão, tá? É verdade. Porque assim, as doenças psicossomáticas, elas aparecem no corpo. É atestado no exame que a pessoa está com uma doença, com uma gastrite, com uma alergia, uma diarreia crônica, alguma coisa assim. No caso da somatização, a pessoa tem todos os sintomas de uma doença ou de várias doenças, mas ela não acha nada. Você não consegue localizar. Você faz um monte de exame e não tem nada que justifique aqueles sintomas. Uma coisa que chega muitas vezes pra gente no consultório são pessoas com gravidez psicológica ou então que querem muito engravidar, mas não conseguem engravidar e não tem nenhum problema, sabe? Então, assim, isso seria o que nós chamamos de somatização. Essa doença que ninguém acha, tá? E outra coisa que é importante falar também é que tanto a somatização quanto as doenças psicossomáticas, elas precisam ser tratadas. No caso da psicossomática, há uma doença realmente no corpo, então haverá medicamentos e tudo mais. Na somatização pode ter ou não. Exatamente. Agora a gente vai trazer isso daí um pouco mais para a realidade das pessoas que não são da área da saúde e que não têm conhecimento prévio sobre psicossomática, tá bom? A gente vai fazer 3 perguntas aqui e a gente vai começar por essa. Vou dar uma olhadinha no meu rascunho aqui com as perguntas que eu fiz. Peraí, estava lendo outra coisa. Existe uma relação entre estados emocionais e a nossa estrutura corporal? Dá pra gente relacionar nosso estado emocional que a gente está vivendo no momento com a nossa estrutura emocional? Opa, calma, eu estou me embolando toda aqui na parada. Mas enfim, é o seguinte, galera. Tem como a nossa emoção afetar o nosso corpo? Será que tem jeito disso acontecer? Eu vou dar um exemplo prático aqui, que acho que todo brasileiro vai entender o negócio. Pensem na seguinte cena, pessoal. Vamos imaginar um pouco. Pensem na seguinte cena. Você está voltando para casa, mais ou menos meia-noite, a rua já está deserta. Você olha para o lado, um carro de polícia acabou de sair de onde ele estava e de repente passam 2 caras de moto com capacetes. Passam devagarinho do seu lado. Você já olha, pô, caramba, que negócio é esse? Tem 2 caras de moto aqui. Todo brasileiro já sabe que a situação é meio complicada. De repente vocês veem o cara dando uma meia volta ali e aí você já entra aquela questão. E agora, meu irmão? É uma cilada, Bino, fudeu. Desculpa, vou tentar bloquear o palavrão aqui na edição. Vou tentar, vamos lá, enfim. É isso aí. E aí, cara, o brasileiro, ele já vai entrar em uma situação de estresse, tá bom? Ele pode ficar ansioso, ele pode ficar com medo. O exemplo mais claro é o medo. O cara vai ter medo dessa situação e por causa do medo, ele vai estressar o organismo dele. O organismo dele vai ser estressado por causa do medo, melhor dizendo. Tem gente que vai suar, tem gente que vai, sei lá, suar frio, o coração vai disparar, vai dar vontade de ir no banheiro, vai fazer xixi na calça, sei lá mais o que. Enfim, isso varia de pessoa para pessoa, tá bom? A musculatura pode ficar mais rígida, ou a pessoa pode desmaiar, pode dar vontade de atacar, pode dar vontade de fugir, às vezes a pessoa não sabe o que vai fazer, mas o que interessa é que o corpo vai estar reagindo a partir desse gatilho, a partir desse estímulo. Você percebe essa situação e o seu corpo vai reagir de acordo, porque você sabe o significado desses 2 caras aí na moto
é um possível assalto, então seu corpo vai trabalhar dessa forma. Então, pessoal, sim, existe sim uma relação entre estado emocional e estrutura corporal. Tá aí um exemplo prático, seu corpo vai mudar por causa das emoções do momento. E outra coisa, segunda pergunta, a forma de perceber o mundo pode influenciar no nosso corpo? Como assim? O jeito que eu percebo a realidade vai influenciar no funcionamento do meu corpo? As coisas que acontecem ao meu redor vão influenciar no funcionamento do meu corpo? Sim, vão influenciar, contanto que você perceba essas coisas que acontecem ao seu redor. Voltando para o mesmo exemplo, eu acho que já dá até para responder, mas eu vou acrescentar um outro para ficar bem claro. Pensa num canadense agora, o cara mora no Canadá, morou a vida inteira lá, é um país muito tranquilo, meia-noite na rua nunca acontece nada. Ele está andando meia-noite na rua, sei lá, gravando um vídeo para o canal dele no YouTube. E de repente aparecem dois caras de moto, dois caras montados na mesma moto, e ele olha para os caras e, sei lá, boa viagem, sei lá, não tem nada. Não vai significar nada para eles. Então a forma do canadense interpretar essa mesma situação que o brasileiro vive é diferente. Aí entra o que a Marina falou lá no início, na parte teórica, a parte social. Dentro daquele contexto que ele está inserido, dentro daquele contexto cultural que o canadense está inserido, isso não tem representação nenhuma a ponto de provocar certas reações por causa do medo. Mas o brasileiro já tem, por causa do contexto que a gente vive aqui. Então, a partir dessa forma que a gente percebe o estímulo, percebe o que está acontecendo ao nosso redor, o nosso corpo vai reagir de acordo com a nossa percepção. Tá? A gente reage de acordo automaticamente. Beleza? E agora a gente vai falar sobre a diferença do útil para o problemático. Pessoal, é útil sentir medo. Vai falar que não é. Imagina se ninguém sentisse medo de nada. Pô, a humanidade não existiria, a galera ia estar se matando, fazendo qualquer coisa. Igual um bebê que não tem medo. A chance de um bebê sozinho na rua morrer é muito maior do que a chance de um adulto na rua morrer. Porque ele pode, sei lá, atravessar a rua, se enfiar debaixo do carro, enfiar o dedo numa tomada. Ele não tem medo. Isso não é o estímulo tomada não significa nada para ele. Ele pode ir lá e meter o dedo de curiosidade e morrer eletrocutado. Tentar andar sobre uma piscina, afundar e morrer afogado. Isso acontece, a gente já viu muitos casos assim. Tá bom? Então o medo é útil. É extremamente útil para a nossa sobrevivência. Essa daí é a parte boa, é a parte normal. Mas aí, pessoal, entra a parte problemática também. A Marina vai falar sobre o limiar entre o útil e o problemático. Ou seja, quando o que é normal vira patológico. Tá bom? Fala pra gente, Marina, qual que é o limiar? Então, gente, o limiar é bem interessante. Assim, vamos imaginar esse mesmo exemplo que o Giovanni deu. A situação dos caras de moto. Vamos imaginar que você foi assaltado nessa situação aqui no Brasil, tá? E aí, fez BO, foi pra casa, etc. Passado algum tempo, você tá lá na sua casa, deitado na sua cama, vendo televisão, e de repente você começa a suar, a passar mal, a ter náusea, a ter taquicardia, e não tem nenhum estímulo ali que te levou a isso. Não passou nada na televisão, você não ouviu nada na rua. Tem nada concreto. Nada aconteceu. E de repente você está sentindo isso. Aí, a partir dessa situação, você começa a ter medo de sair na rua, você tem insônia e várias outras coisas e não sabe de onde isso vem. Aí, gente, a gente está começando a ver uma situação que está se delineando para algo que é patológico, tá? Então, essa pessoa vai precisar de ajuda, vai precisar de um acompanhamento médico para saber se esses sintomas físicos são relativos a alguma doença orgânica ou não. Nesse caso, inclusive, me parece que não seria, né, uma doença orgânica, seria algo aí psicológico que está interferindo nesse corpo. Então, você precisaria procurar um psicólogo, talvez até mesmo um psiquiatra. Então, gente, não é porque é psicológico, é só psicológico, não é bem assim. Existem muitas doenças psicossomáticas que inclusive levam o sujeito à morte, tá? Somatizações sérias, graves. Então,
tomem cuidado. Se vocês conhecem alguém que tenha alguma doença psicossomática ou que faz somatizações, que vai no médico e fica sabendo que é só psicológico, lembrem-se, precisa de cuidado, tá? Precisa de acompanhamento. Passa por essas vias mesmo. Diante de um fato concreto, uma reação saudável, diante desse fato que a gente está usando esse exemplo para tudo, é normal a pessoa agir daquela forma. E também é normal a pessoa reestabelecer as funções de funcionamento normais dela. A pessoa, sei lá, a gente não vai falar nenhuma discussão filosófica sobre normal e patológico. É para todo mundo entender o negócio, tá bom? A pessoa vai reestabelecer o padrão de funcionamento corporal dela. Ela não vai mais estar com taquicardia, ela não vai estar mais com vontade de ir no banheiro, vai parar de suar frio. Isso em um breve período de tempo. O exemplo que a Marina deu, quando o cara está lá no quarto dele e de repente dá uma crise de ansiedade, aí já tem algum problema, entendeu? E isso daí, a longo prazo, pode desencadear diversas doenças psicossomáticas. Exemplo disso, o cara pode ficar com uma gastrite, pode evoluir para algum câncer no estômago. Uma alergia. Às vezes alergias que nunca se curam. Isso acontece a vida bastante. inteira aquela alergia, aquela pereba aqui assim. Então, assim, tomar muito cuidado, gente. Vocês têm... Aquela pereba no braço, o cara fica... Mas não, acontece, é verdade. Fica muito feio. Sim. E aí toma o remédio que for, tem coisa que não adianta. Não adianta, você toma remédio, você se medica, você vai no médico, mas você precisa de outro tipo de acompanhamento. Você precisa aí de um acompanhamento psicológico mesmo. Aqui a gente não tá falando pra ninguém deixar de tomar remédio não, tá? Não. A gente tem que investigar todas as causas, então vão no médico sim, vejam se está acontecendo alguma coisa e se ele falar, não é nada não, é só psicológico. Aí você procura um psicólogo, porque o só psicológico vai demorar ainda um tempo aí para resolver. Mas mesmo se ele não falar que é só psicológico, é aquela questão da somatização para doença psicossomática. Se for uma doença psicossomática, além de ter influência psicológica, tem a doença física, você precisa fazer um tratamento médico e um tratamento psicológico. Exatamente. É essencial aliar esses dois tipos de tratamento. Eu acho que esse foi o básico, né? Já deu para passar uma visão breve para o pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, não fiquem acanhados. Podem fazer um comentário aqui, perguntem, que a gente vai tentar responder vocês nos próximos FAQs ou até mesmo nos comentários. E outra coisa também, se vocês não quiserem se expor nos comentários, podem mandar um direct pra gente lá no nosso Instagram, tá bom? Não se preocupem, é só falar. Você vai lá, manda um direct e fala, não quero que divulguem o meu nome na hora que vocês forem responder no YouTube. A gente não vai divulgar o nome de vocês, vai ser tudo com o máximo de privacidade possível, tá bom? Então, eu acho que é isso. Na sexta-feira agora tem vídeo. Quem se interessa por sexta-feira agora, quem se interessa por desenvolvimento humano vai ser o tema do próximo vídeo, tá bom? Então fiquem ligados. Um abraço para vocês, fiquem bem e até sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.